Oi, pessoal! Na live de hoje a gente vai falar sobre a realidade virtual e sobre a nossa vida, que nós estamos fazendo aqui com base na teoria do Tom, o Tom Campbell. Eu vou aguardar um pouquinho para ver aqui se o Mário Jorge entra aqui, porque ele vai fazer a live com a gente hoje. Olá, boa noite, querida! Aê! Eu não sei seu nome. Boa noite. Suzy tá aqui, boa noite, querida. Enquanto o pessoal vai entrando, eu vou falando boa noite com vocês. Eu vou explicando um pouquinho sobre o que a gente vai conversar hoje. Eu vou trazer aqui o Mário. O Mário já tá aqui. Oi, Mário. Deixa eu ver se eu consigo te chamar pra gente já entrar no tema da live. Mandei um convite para o Mário, vamos ver se a gente consegue colocar ele aqui ao vivo. Boa noite para todo mundo que está entrando. Oi, Mário, tudo bem? Oi, Érica, boa noite para você, boa noite para todos. Boa noite. Foi uma live de última hora, né? A gente combinou hoje. Semana passada, não consegui parar para olhar as coisas do YouTube e nem do Instagram aqui, mas vamos ver. Qualquer coisa a gente deixa salvo e o pessoal assiste depois também, né? O único problema é o risco de muita gente não poder acessar por não estar sabendo, né? Mas como é uma pena a gente não ter podido avisar antes, mas não tem problema. Como a gente estava os dois com a oportunidade da janela hoje, foi interessante aproveitarmos e realmente fica gravado, fica disponível também. Né? Sim. E Mário, hoje a gente vai conversar sobre a vida, né? Sobre o que é essa realidade aqui, por que nós estamos aqui. É uma das perguntas que quase todas as pessoas fazem. O que nós estamos fazendo aqui? Foi quando você me sugeriu esse tema, eu fiquei até feliz, porque uma das pessoas, na verdade, uma das alunas dos meus cursos, ela chegou a me questionar isso uma vez. Ela falou: Érica, se todos nós somos consciência, o que nós estamos fazendo aqui? Por que a gente não fica nesse plano aí mais sutil, sendo consciência? Por que a gente veio experimentar tudo isso aqui? A gente até conversou na live anterior, onde a gente falou sobre a questão da interpretação da nossa vida, que às vezes a gente pode interpretar tudo isso aqui como algo ruim, mas é uma realidade bem equipada, né? Segundo a teoria do Tom, uma realidade muito bem equipada, muito bem estruturada para que a gente possa experimentar a vida de uma forma mais tangível, né? Mas esse vai ser o tema de hoje, gente. Mas eu quero que o Mário fale um pouquinho, Mário, sobre o Tom também, para quem estiver assistindo essa live e ainda não conheceu o trabalho dele, para a gente entrar no assunto depois, mas você explicar um pouquinho sobre o Tom. Por mais que fique repetitivo para quem já conhece, mas para quem ainda não conhece, eu acho legal explicar, né? O que eu faço é o seguinte, Érica, eu vou tentar ser breve, dar uma pincelada para as pessoas terem uma ideia, porque realmente tem muita gente que está entrando, mesmo o canal nosso aqui tem muita gente nova, né? Por sorte, está havendo bastante interesse, tem muita gente buscando saber mais sobre a realidade, sobre como realmente são as coisas, como é que é o jogo, né? Então tem bastante gente nova também. Então, assim, o pessoal que já conhece perdoa, mas eu vou fazer isso rápido. Então, o Tom só comentando este Papai Noel que está aqui atrás, ele é um filho. Ele é uma pessoa muito bacana, né? Assim, eu conheço ele pessoalmente, assim, um ser humano assim fantástico, né? É algo fora da norma mesmo. Uma pessoa muito receptiva, muito amorosa, muito paciente. Assim, é até um ideal para a gente buscar alcançar, né? Agora, o que acontece? Ele é físico, tá? Ele é um físico, é matemático também, é físico nuclear, e ele tem uma carreira desenvolvida com a parte de física digital, com simulações de foguetes, de mísseis, trabalhou para o Departamento de Defesa, para a NASA, e pessoalmente ele trabalhou também durante a vida inteira dele em desenvolver a consciência, explorar a consciência,
buscar entender o que era isso, que fenômenos que elas geravam, que possibilidades que elas abriam. E através disso ele acabou criando a teoria de tudo dele, que chama My Big Toe. Vou me permitir aqui mostrar o livro. Da outra vez até esqueci de trazê-lo aqui para mostrar. Então o livro chama-se My Big Toe. E o Toe é uma pessoa muito brincalhona também, ok? My Big Toe vem daquilo que o Einstein e os físicos em geral buscavam, que é uma teoria que explicasse tudo. Eles não chegaram a elas, chegaram a pequenas teorias que explicavam grande parte das coisas, mas nada que realmente fechasse o negócio. Então, TOE é Theory of Everything, né? E, ao mesmo tempo, TOE é dedão do pé, né? Então, ele faz uma brincadeira e na capa do livro, ele, de propósito, acabou colocando um pé, né? E aparece em destaque o dedão. Então, assim, isso é para deixar claro que ele tem uma veia cômica ácida, né? Ele brinca bastante, principalmente no que tange essa parte de ego e outras coisas, que são um componente difícil para a gente lidar. Então, ele brinca muito ao longo do livro para quebrar um pouco, porque é um assunto que poderia ser mais pesado se não fosse tratado dessa forma, né? Então, isso ajuda a aliviar. E o que ele fez foi, como ele é um físico e um cientista, usou o método científico para explorar a consciência maior, né, a consciência fundamental que ele acabou descobrindo existir, através da sua própria consciência, com experiências repetitivas, para buscar dados que pudessem embasar conclusões, e não simplesmente chutar algo. Por exemplo, não é algo psicografado, canalizado, algo do tipo. Veja, não é que nem eu nem ele tenhamos nada em contra, é só para citar, porque ele faz questão que ele falou, não, eu me treinei como físico, desenvolvi a consciência e apliquei experiências repetitivas, entre outras coisas, com viagens fora do corpo, né, viagem astral, como queira chamar isso, é uma viagem através da sua consciência, indo constatar coisas em outros ambientes, que a gente vai entender também que são ambientes virtuais, porque foi o que ele acabou concluindo, né? Sim. Como o ambiente de um sonho, ou este ambiente aqui, alguns parecem mais reais que outros, né? Por exemplo, porque a gente está imerso e por conta das regras do jogo eles parecem sólidos, né? Então, no fundo, o que rola para tudo é a consciência. Então, ele descobriu que a consciência fundamental é a base de tudo. E eu já estou entrando em um pouco do nosso tema agora, né? Fui uma pincelada super rápida. Ele tem uma carreira aí de 40 anos de estudo nas duas coisas, na física e na consciência. Mas ele então trabalhou com a consciência e acabou descobrindo e propondo este modelo que engloba a consciência. Ele começou fazendo um modelo para o funcionamento da consciência. E depois ele descobriu que a consciência era fundamental e o resto era derivado, e que explicando a consciência ele conseguia explicar tudo. Por isso o Mateu aí explica a física quântica, explica a realidade, explica a vida após a morte, explica tudo isso. Voltou. Desculpa, voltou? Meu telefone tocou aqui, ninguém me liga, mas eu acho que tá online, né? Tá, segue online. Até que eu saiba, segue online. Nós estamos aqui, imagino que eu não estou vendo a participação de outros ou não, eu não consigo enxergar daqui, mas nós estamos online. Okay. Bom, então voltando à trilha aí, então, e isso, o que isso tudo tem a ver? Por que eu também comecei a falar por aí? Porque ele descobriu que realmente o universo começou com uma consciência, o universo maior, né, a realidade maior, não o universo. O universo é um subproduto recente, que tem mais a ver com a pergunta do onde nós estamos e o que estamos fazendo aqui. Sim. Mas a realidade começa mais embaixo, né? Não sei se você já viu um vídeo aí curto do Mário Sérgio Cortella, onde ele, você sabe com quem está falando, né? A questão do ego, né? Ele começa a mostrar que estamos numa Terra com 7 bilhões de pessoas, com não sei quantos planetas, num sistema solar, de uma galáxia, e o negócio começa a crescer. E eu costumo brincar para mim, né? Eu vejo aquilo, acho ótimo e rio à toa, porque quando ele chega no que o universo tem 14 bilhões de anos-luz, com bilhões de estrelas, né? Isso aí é uma gota no oceano da realidade, na qual este universo é apenas um de infinitos outros, praticamente, ok? Então, essa consciência fundamental
é que gera tudo. Então, tudo é consciência e é gerado através de informação. Então, é como se fosse um jogo imersivo, né? Para essa consciência, ela entra aqui nesse ambiente, penetra no comando do avatar e fica percebendo tudo como sólido. E faz uma experiência de vida aqui, que ele chama de pacote de experiência, que em algumas linguagens nossas aqui do cotidiano, as pessoas chamam de encarnação. Encarnação supõe a existência de carne para você entrar dentro da carne, o espírito entra na carne. Só que, para o Tom e a física digital, isto é um avatar de informação, não é de carne. Então, entra nesta vida para um pacote de experiência, daí a explicação dele. Okay? Isso já meio que vai pincelando um pouco o que está rolando. Agora, o que ele descobriu fundamentalmente é que essa consciência ela começou zerada, como uma consciência enorme, um potencial enorme, tanto que gera o que gera aqui, que a gente percebe, mas quando começou era vazia, apenas vazia com potencial, ok? Então ela começou a evoluir, se diferenciar, criar as oportunidades de trabalhar com a informação e experimentar com ela mesma. Numa segunda fase ela criou outras consciências a partir dela mesma, se compartimentalizando de alguma forma. Então nós somos parte dessa consciência maior. E numa outra parte mais adiante, continuada da evolução, também criou este tipo de realidade como uma realidade com regras mais fixas, adequadas a consciências iniciantes, né? Consciências, vamos dizer, no pré-primário ou algo assim, né? Quer dizer, uma consciência iniciante. As pessoas às vezes vão ficar chateadas com isso, pensam que já está na universidade, mas não estamos ainda. Mas é um ambiente controlado, né? Aí a pessoa fala, mas pô, um ambiente com tanta coisa ruim, veja, nada acontece para a consciência. Aqui, tudo que acontece com o personagem é apenas útil para aprendizado, para experimentação, e a consciência nunca sofre nenhum dano. Então, mesmo que a gente tenha sofrimentos aparentes, e a gente sofre com eles, em parte por conta da nossa identificação suprema, a gente está muito identificado e muito mergulhado, esse sofrimento pode ser reduzido, tá? E a gente pode aprender a jogar o jogo um pouco mais para sofrer menos também, colaborar com as regras em vez de ficar lutando e levando apito do juiz o tempo todo e sofrendo, né? Mas, no fundo, não existe a morte, né? Existe a passagem em retorno, o término do pacote de experiência, e existem outros infinitos pacotes de experiência para experimentarmos. Então, até a morte, que é o maior medo e o tema final, e aquilo que assusta a maioria das pessoas, que não tem, né, uma percepção mais profunda da realidade, ela não é final, ela é uma passagem, a gente penetra, nascimento é o começo da experiência aqui, do pacote, e morte é o fim da experiência do pacote. Então, mesmo a morte, que é o drama fatal final, né, o que dá mais medo a todos, ela não existe, porque o ser que você é, a consciência que você é, continua existindo. Bom, então, dentro desse panorama, dando uma breve pincelada aí, o que ele descobriu é que toda consciência, inclusive a maior, está submetida a um processo de evolução, está buscando evolução. Começou do zero e foi buscando evolução até chegar no ponto de poder criar realidades como estas, né, que é enorme, maravilhosa, grandiosa, com N oportunidades, e com aquilo que a gente também percebe, porque é muito percepção nossa, como dificuldades. Agora, as dificuldades são, vamos dizer, distribuídas por aí de forma que possam ser superadas e que algum aprendizado possa ser extraído. Então, essa consciência maior está evoluindo na direção de uma maior compreensão, de um maior entendimento, de um maior potencial e do amor, finalmente do amor, da baixa entropia, né, da auto-organização da informação, no que tange a parte informacional do sistema, mas isso equivale a dizer que está indo na direção do amor. Então, muitos gurus falam isso, não estão errados, né? O amor é o oposto do medo, então não é ódio, né? Ódio e amor é quase que alguma coisa na mesma escala, né? Mas assim, são sentimentos, mas assim, o que nos mata e que nos leva a maior confusão, nos pressiona, que nos leva a brigar, a disputar, é o medo, a ignorância, a crença, o ego. E no lado oposto está o amor, né? A cooperação, né? a
preocupação e o cuidado com o outro. Então, nessa escala é que nós estamos evoluindo. Então, como consciência, a gente não sofre danos físicos, porque o físico sequer existe. A gente passa por experiências, extrai aprendizados de ser. Isso é outra coisa interessante. Não é um aprendizado de filosofia, de geografia, de história, de matemática. Nós estamos crescendo a qualidade do ser que somos, a qualidade da nossa consciência, o que alguns chamariam também qualidade espiritual, que o Tom evita usar muitas vezes termos que se liguem a alguma coisa de religião, para não entrar em conflito com nada e não ser associado a nada disso, porque o que ele chegou a essas conclusões através de pesquisa científica, usando a consciência, e tirou essas conclusões. Então ele procura apontar isso e descrever de uma forma isenta. Mas isso leva ao principal propósito da existência da consciência. A consciência existe buscando evolução. E cada parte dela busca a mesma coisa no final, mesmo quando a gente, identificado com o personagem, não percebe isso. Nós estamos atrás de crescer a consciência, de expandir a consciência, de melhorar a qualidade da consciência, ou, equivalentemente, melhorar a nossa qualidade espiritual. E isso significa ser menos egoísta, menos ignorante, ter menos crença, e ser aberto, aprender mais as coisas, ser mais colaborativo, mais preocupado com o outro, que numa religião poderia dizer que é com o próximo, né? Idealmente, num mundo ideal, vamos dizer, onde as pessoas estejam mais evoluídas, a última coisa que você precisa se preocupar é com você, porque todos estão se preocupando com você. E você, em contrapartida, está preocupado com os outros. E todo mundo se ajudando de alguma forma. Então não existe aquele desespero, vai faltar comida. Não, vamos dizer. Não é falta, é abundância, porque todos estão trabalhando, todos estão produzindo, com a maior preocupação de que o outro esteja bem. Vamos dizer, isso é o amor, como descrito pelo Tom, de verdade, amor verdadeiro é sobre o outro, não tem nada a ver, não estamos falando de... A gente tem outros níveis, quando a gente está num relacionamento e tem um amor pela outra pessoa, seja lá entre quais sexos forem, né? Não importa, ou entre parentes, entre filhos, né? O amor é aquilo que a gente está levando em conta a vontade, a necessidade, o bem-estar do outro, né? É nessa parte que o amor nosso aqui tem alguma conexão com esse amor principal. Por exemplo, um grande exemplo sempre é o amor de mãe por seu filho pequeno, recém-nascido. Ela é capaz de dar a vida, né? Ela dá o leite, ela dá o sangue, né? Ela não está procurando nada em troca, tudo bem. Depois, com a idade, isso pode se... Dependendo das pessoas, pode se tornar qualquer outra coisa. Mas esse amor de mãe é um representativo interessante do amor. Não sei se você quer fazer algum ponto, algum foco, alguma complementação, mas... Sim, eu quero. Eu estou fazendo algumas anotações enquanto você está falando, para eu não te interromper e para eu não esquecer também, para eu voltar depois de alguns temas. Okay. Você comentou sobre nada acontece para a consciência. Eu acho isso uma frase muito importante da gente comentar e reforçar com as pessoas que estão nos assistindo, porque quando a gente se identifica com as emoções, principalmente com as emoções, com os sentimentos, a gente começa a achar que aquilo está acontecendo muito forte com a gente e que a gente não vai sair daquilo. Né? É um processo, e eu achei essa frase fantástica. Nada acontece para a consciência. Se a gente se integra mais, e eu vejo que uma das práticas que me auxiliam muito nisso, quando eu estou nesse processo de começar a identificar com a emoção, com o sentimento, com uma questão de desequilíbrio, é parar, centrar e meditar. É algo que eu sinto que traz essa conexão com a consciência. Né? Então, eu anotei sobre isso, sobre nada acontece para a consciência, porque realmente nada acontece para a nossa consciência. O pessoal fica, às vezes, porque as pessoas que estão morrendo, porque muita coisa que às vezes acontece direto de ser algo do tipo, o mundo vai acabar, o mundo vai acabar. Aquelas datas, né, que as pessoas ficam prevendo coisas de o mundo vai acabar, e entra aquele desespero, as pessoas começam a ficar com medo. Mas, gente, nós somos consciência. E a partir do momento que você se conecta com essa consciência interna e você tem essa certeza, você começa a integrar essa frase. Por isso que eu anotei essa frase. Porque isso hoje em dia faz tanto sentido para mim,
que quando alguém questiona a respeito de tipo, ai, falaram que vai ser fim do mundo, ah, falaram isso, falaram aquilo, a única coisa que eu respondo é, se for o fim do mundo, não vai ser o nosso fim, porque a Não. consciência não deixa de existir. Então, teoricamente, não tem problema nenhum. Você sabe que as pessoas tendem a exportar, né? Você encontra uma solução para este tipo de problema, e aí as pessoas encontram um problema para este tipo de solução. Então, é impressionante, você vai ver que assim, quando você muda o paradigma, né, aquela que é o paradigma é as regras do jogo pelas quais você percebe que está funcionando, ok? O jogo funciona Sim. deste jeito. E aí a pessoa pensa que o jogo é de um jeito. Aí você sobe o nível do jogo e explica, olha, a realidade é digital, né? Ela permite uma série de conclusões, uma delas é que você não morre, você é a consciência, e o que você está lidando aqui é apenas com um fluxo de informação, e aconteça o que acontecer com o seu personagem, exatamente como num videogame, você entra, pega outro personagem, ou muda de etapa e toca o barco. Você, a consciência que você é, vai tirar lições daqui. Nenhum dano físico, porque o físico sequer existe na forma como a gente imagina. Né? Então, a consciência, então assim, você começa, aí você explica tudo isso e, poxa, que legal, então eu não morro, eu prossigo, realmente eu tenho oportunidade. Beleza, mas, bom, isso o positivo. O cara que quer encontrar um problema para a sua solução, a próxima pergunta que ele fez, porque a pessoa, é uma coisa que eu já vi ocorrer várias vezes, por isso que eu cito, e já tento dar isso também um antídoto, porque muita gente que está ouvindo pode acabar pensando isso, pô, mas isso é uma simulação, e se alguém desligar o computador, né? Como é que eu fico? Então, para isso também tem resposta, porque o que acontece? Tem um monte de gente falando em simulação hoje, porque essa possibilidade ela está muito evidente, ok? Pela nossa tecnologia estar desenvolvendo simulações tão boas, que já estão quase sendo possíveis de enganar as pessoas, né? Falta só a gente conseguir mergulhar nela e botar um plug direto para a gente ver o filme dentro da cabeça sem ter que usar uma tela, né? Falta pouco. E Talvez aquilo nem parecer real, né? O nosso isso. cérebro entender aquilo como real. Né? Parece que você está lá dentro mesmo, né? Então, assim, é como se fosse um Matrix, ok? O filme Matrix, né? O filme Matrix é um belo exemplo de como a coisa pode vir a ser, ok? Ela pode vir a ser daquele jeito aqui, no sentido de uma conexão direta com o cérebro, você mergulhar e viver a experiência lá dentro. Isso é quase a mesma coisa que acontece conosco aqui, só que não existe um dispositivo mecânico alienígena sustentando essa simulação, ok? Que é o que muitos pensam. Ou que seja um equipamento computadorizado fantástico de uma civilização futura, talvez nós mesmos no futuro, simulando a gente no passado aqui para brincar, experimentar. Não, é uma consciência fundamental da qual nós somos parte, e essa simulação é uma simulação interativa. Então a consciência provê um ambiente que foi gerado por evolução com base, imputa no programa, por assim dizer, as regras da física, da biologia e tudo mais. Põe para rodar, é o Big Bang inicial, ok? Big Bang digital. Pum, põe para rodar. E aí quando chega no ponto onde já aparece os seres vivos e posteriormente os seres humanos, existe a possibilidade da consciência participar do jogo se manifestando através dos avatares, né, desenvolvidos pela evolução, né, aparentemente física. Então, não existe um computador. O computador é a mente maior do ser fundamental, da consciência fundamental, se alguns quiserem chamá-lo de Deus, porque com esse poder gigantesco pode ser chamado assim, encarado dessa forma por muitos, desde que não seja identificado com um velhinho de barba anotando os pecados, porque não é isso, né? Tá? A gente Então, assim, estava nós... conversando sobre isso esses dias, né, Mário? Porque a visão de Deus que foi criada, principalmente por conta de frases de tipo, somos criados à imagem e semelhança de Deus, várias pessoas têm essa visão de um Deus, uma pessoa, um ser, um homem ou uma mulher em algum lugar olhando para cá. E não. A gente chegou a comentar sobre o negócio do mar, né? O Tom utiliza essa analogia também
de que um peixe dentro do mar, ele está dentro do todo. A água do mar, o mar como um todo, seria um exemplo muito clássico dessa energia que a gente está comentando aqui, que é essa consciência fundamental, né? Para que as pessoas não tragam esse pensamento de Deus dentro de uma caixinha, né? Muito mais amplo, muito mais abrangente, e pensa em você como um peixe dentro do mar, um peixinho ali dentro, e o mar sendo essa grande consciência, né? O mar sendo esse Deus. Não tem como você estar fora da água e não tem como a água estar fora de você. Perfeito. E às vezes tem até, você está tão mergulhado dentro do mar como sendo um peixe, que você é feito de água, 90% do seu corpo, você respira através da água, sendo um peixe, né? Você flutua nela e se desloca através dela, faz tudo através dela, né? Encontra presa, se alimenta, e assim, e o que acontece? O peixe, da mesma forma que nós não percebemos o ar na prática, exceto se parar para prestar atenção e sentir ele entrando pelo nariz, né? Você nem se dá conta, o peixe não se dá conta da água, e nós, consciência, estamos lá mergulhados. Se não pararmos e fizermos uma introspecção, não nos damos conta da consciência em que estamos mergulhados. Em especial também por estar às vezes muito identificado com o personagem e dando uma validade além da conta, porque essa realidade é super bacana, né? Um dos motivos dela existir dentro desse processo evolucionário aí sequente que eu estava descrevendo, né? Porque quando começou era só consciência e informações, pensamentos dentro dessa consciência, até que ela se divide e descobre que ela consegue evoluir melhor, se compartimentalizando e tendo relação com ela mesma através de nós, né? E depois mergulhando dentro de realidades virtuais, porque esta realidade virtual, Tom chama ela de fast track, ou seja, quando você estava lá só como consciência flutuando, é meio que como num sonho também. Num sonho tudo é possível. Você pensou, aparece, existe. Você manda, é como se fosse um chat room, ele descreve, né? Você tem um grupo de mensagem no WhatsApp. Ninguém te conhece, vamos supor. Todo mundo entrou lá, mas ninguém se conhece. Qualquer coisa que você falar, lá cola. E não tem consequência, porque, né, ninguém tem histórico, ninguém te conhece, ninguém sabe quem você é. Estamos supondo um grupo de pessoas não identificadas, né? E assim, para dar um exemplo, aquilo permitiu uma troca de informações, algum crescimento, mas acabou limitado. Porque não tinha consequências, não tinha de onde extrair o aprendizado, né? E aí o que acontece? Numa evolução posterior, se criou ambientes como este. Por quê? Como as regras são bastante rígidas aqui, elas são fixas, as coisas acontecem no tempo, num ritmo, você tem os interrelacionamentos com os outros, você toma decisões, faz escolhas e percebe as consequências ao longo do tempo, né? Então você consegue aprender e crescer. Você consegue ver quando você faz uma decisão ruim que prejudica as pessoas, e você talvez nem quisesse aquilo, mas você depois percebe, puxa vida, eu não queria, eu fiz, na hora me deu vontade de fazer, não me liguei que teria essa consequência. Mas sim, se você for um ser humano atento, você aprende e busca não repetir mais. E isso é um aprendizado de ser, né? Porque, né, você começa a perceber que você pode atuar e que a sua atuação pode ajudar e pode prejudicar. E você, né, você não sabia, mas no momento seguinte você acaba sabendo. Você também sofre consequências das coisas que não são as melhores escolhas que poderia fazer, descobre que tem formas melhores de proceder, motivos melhores de por que proceder daquela forma, né? Então é uma realidade onde você tem essa nítida conexão com causa e efeito, e com essa possibilidade de interrelacionamento com outras consciências, de crescer e de aprender. E esse é o maior objetivo desta realidade e de estarmos aqui. Se não fosse algo positivo para o nosso crescimento, vamos dizer, ninguém vem para cá arrastado, por assim dizer, né? Nós não somos escravos de um Deus maligno e sendo empurrados para cá para mover a energia do mundo, né? Assim, nós estamos tendo uma oportunidade de crescer porque também é nosso interesse, porque nós somos consciência, e a consciência são duas coisas básicas que existem. Consciência existe e o processo evolutivo existe. E uma consciência que não evolui, ela, vamos dizer, se extingue e acaba se integrando com qualquer outra coisa. Porque assim, vai fazer o que da sua vida quase infinita, né? Você tem essa busca, né? No fundo, todos, mesmo aqueles que às vezes ainda não percebem,
estão buscando alguma evolução. E no começo pode estar confundindo com evolução material apenas, né? E eu não estou dizendo que evolução material não é útil para você, mas assim, só ela não importa, porque no final das contas você não leva nada daqui, né, desse jogo. Você só leva o que você aprendeu como ser, como consciência, né? Uma coisa que eu sinto sobre isso da evolução, Mário, nos últimos anos, principalmente, desde que eu me voltei para esses assuntos mais, no meu caso, né, assuntos mais holísticos, que englobam um todo e não só a parte material, que não deixa de ser também o caso de toda a My Big Toll, né, que envolve tudo, não só a parte material. Tudo. Desde que eu comecei a mergulhar mais nesse processo, que é o nosso processo de evolução, de melhoria interna, eu vejo dessa forma, né? O nosso processo de evolução, o nosso processo de melhoria interna. Eu comecei a perceber que esse processo da evolução, o que eu sinto hoje em dia, eu até converso isso muito com o Vitor, meu marido, que ele também sente dessa forma, que é como se tivesse, aí acredito que seja a consciência maior operando com a nossa consciência. Uma sensação de uma energia sempre te empurrando, te colocando para frente, te colocando, vai mais. Força aí! É a sensação que eu tenho, sabe? É a sensação que eu tenho a respeito de evolução. É uma energia que não me deixa ficar sentada, que não me deixa ficar parada, que não me deixa... Não. Não é que e assim, não deixa, não é que obriga, né? Quando eu falo assim que não me deixa ficar sentada, parece que não é que está me obrigando. A sensação que eu tenho é que tem algo sempre atrás de mim, me dando essa força de impulsionamento, me dando essa força para seguir mais. Mesmo quando tem medo, mesmo quando tem insegurança, mesmo quando tem as questões que a gente olha e fala, ai, mas não sei se vou, se não vou. Eu sinto aquela força apoiando e dizendo, vai. Aí tem tudo a ver com essa questão, vamos dizer, também do comodismo, por exemplo, né? Às vezes por ignorância, por medo, que às vezes andam juntos, né? E crenças, tudo isso fica amarrado, ego, medo, crenças, ignorância. Um acaba alimentando o outro. E às vezes você encontra um estado, vamos dizer assim, chamado de meia boca, né? De vida dentro desta realidade, mas que pelo menos é algo conhecido que te dá uma segurança do conhecido. Porque a gente tem aquele medo do desconhecido que está associado a esse medo fundamental da morte, ok? Sim. Que é por isso que é legal acabar com o medo da morte, e aí você vai limpando os outros, porque no final são todos derivados dele. Agora, você às vezes está, né, e eu falo, veja, eu falo por experiência própria, porque eu já passei e continuo passando, né, por uma série de situações. Mas você fica, às vezes, numa situação de conforto. Então, você se agarra a algo que você acha que entendeu, que você acha que funciona e que é de determinado jeito. E que, assim, pode não ser uma maravilha, mas pelo menos é conhecido. E aí você se agarra àquele ambiente e começa a resistir às oportunidades de evolução, porque elas sempre representam desconhecido, geram algum grau de medo, e às vezes você começa a resistir a esse processo por um certo conformismo, ou necessidade de... Você se apega ao conhecido, mesmo que ele não seja tão bom, porque na dúvida você imagina que o resto é pior, né? Seja lá o que for que estiver esperando. Com isso a gente perde oportunidades. Só que a vida também tem alguns mecanismos, né, de gerar uma outra pressão, que se você não está percebendo ela da forma positiva como é possível perceber, porque percepção é o primeiro meio de criar a realidade, o mais forte, como a gente discutiu lá atrás, na anterior, mesmo que a gente não perceba essa necessidade, isso como oportunidade, e a gente começa a resistir demais e se agarrar com aquilo que a gente se identifica e com o terreno conhecido, a gente começa a resistir. E tudo aquilo a que você resiste, ele acaba te causando alguma dor, em algum grau, podendo ser de mínimo a muito intenso. E acaba que essa dor, né, inclusive às vezes através de doenças, né? Às vezes a doença está sendo causada por você mesmo, por uma resistência sua a experimentar ou resolver um determinado problema, né? Alguma coisa que vem, sei lá de onde, né? Tem N possibilidades. E aí aquilo vai te causando uma dor, até que está num ponto seguinte, não, eu não aguento mais isso, e você sai
para campo porque a dor é insuportável, né? E você mesmo está causando, né, ela com alguma resistência, alguns comportamentos repetitivos, e aí você vai assim, porque está tão ruim que você decide ir, porque deve ser o que tem lá não pode ser pior do que isso aqui. E quando for razoavelmente confortável, você às vezes se agarra àquele ambiente, né? Você fica ali naquela caverninha, né? E me perdoa aqui a brincadeira, mas assim, alguém me falou isso ficou na minha cabeça, porque descreveu a situação muito bem. Não sei se todos sabem o que é um ofurô, né? Aquela banheira com água quente e tudo mais, que é legal, agradável, né? Relaxa os músculos. Então a pessoa falou assim, olha, isso aí é como um ofurô de cocô. Então, você imagina aí, quer dizer, não cheira muito bem, mas é quentinho, é confortável, é relaxante. Né? Então, essa figura, eu estou conversando aqui, porque isso acabou ficando na minha mente, como uma descrição de uma coisa que não é lá grande coisa, mas que de repente você se apega de alguma forma àquilo. Né? Então, assim, outra coisa que eu aprendi na minha vida, que, né, cada um aí deve ter experimentado de alguma forma, assim, aquilo que você resiste, que você dá suporte, aquilo que a que você resiste, você dá suporte, e aquilo cresce, você acaba focando, porque você está resistindo, você está dando atenção, aquilo cresce, né? E aquilo vai ficando incômodo, então você mesmo acaba gerando um mecanismo para te empurrar para fora daquilo, por mais que você queira se agarrar, né? Então, compreender por que as coisas acontecem, perceber que não há tanto motivo para ter medo, e ter um pouco mais de coragem, e dar os passos de experimentar as coisas, é o que eu chamo de ir na direção do fluxo. Né? O rio está aí para te levar, né? Para te levar a quê? A maior aprendizado, a crescimento, a um estado de consciência mais amplo, né? E um estado de consciência mais amplo, eu estava me dando conta disso hoje, né? Às vezes muitas pessoas ficam pensando que algo vai te dar um estalo e do dia para a noite você vai ter visão de raio-x, sabe? Vai voar. Cara, todo dia você pode estar aprendendo algo, crescendo, né? Algumas fichas acabam caindo em função das experiências e dos estudos que você faz, e tem hora que você dá uns saltos, sobe algum degrau, mas assim, no geral, é um esforço de crescimento contínuo, né? Não é necessariamente que de um dia para a noite você, sabe, fez-se a luz. Tem algumas coisas que às vezes são tão impactantes que até parece, mas você continua no caminho, porque evolução é um caminho constante, né? Se nós estamos numa escola primária, imagina aí o que tem para a gente andar, né, para frente em termos de crescimento. O que é legal, porque não vai faltar o que você fazer, entendeu? Eu estou para gravar um vídeo com um tema a respeito disso, né? Do dia para a noite a coisa parecer que mudou tudo. Porque para quem começa a praticar muito meditações, às vezes algumas práticas energéticas, acontece sim de em alguns determinados momentos o nosso cérebro fazer conexões totalmente diferentes da que está acostumado. A gente expande a consciência ali e naquele momento que a gente expande, você acessa, né, com a tua consciência, você acessa informações suas mesmas, que dentro do processo ali, os registros akáshicos, ou você acessa informações do seu eu maior, ou você acessa informações de outras realidades, porque até o Tom comenta isso, que tudo que ele vivenciou, qualquer pessoa é capaz de experimentar e vivenciar. Né? Claro. E eu recebo mensagens de pessoas que fizeram meus cursos falando, Érica, eu continuei fazendo a prática X de tal curso e geralmente são meditações e meditações guiadas. Eu continuei fazendo e hoje eu passei por uma experiência e a pessoa, eu tô tremendo até agora, foi tudo tão claro, eu vi tudo tão nítido. Enfim, isso é o momento da experiência. No dia seguinte, quando a pessoa vai aplicar tudo aquilo que ela viu, ela tá na matéria. Não foi porque ela passou por aquela experiência que, igual você falou, que atingiu um estado de desenvolver um raio-x, de começar a voar, de começar a ver através Não fica invulnerável, sabe? Não fica invulnerável, não dá para se jogar na frente do trem, né? Você continua
o personagem continua correndo risco, né? E a gente, assim, o ideal é a gente aproveitar esse personagem ao máximo da duração dele, né? Não estamos aqui para desperdiçar personagem. E é legal a gente comentar sobre isso, porque as pessoas geralmente acham que passar por essas experiências é algo que vai mudar a vida delas e que no dia seguinte, pronto, tudo se resolveu. No caso dessa pessoa, ela buscava respostas internas a respeito de profissão, do trabalho. Ela sabe o que ela gosta de fazer, mas ela tem muitos entraves assim, internamente para fazer o que gosta. E ela viu tudo, ela sabia o que ela tinha que fazer, ela viu todo, passo a passo, viu tudo, numa experiência muito forte. Mas aí, quando você vai para a prática aqui do dia a dia, eu até respondi isso para ela. Falei, olha, eu já passei por inúmeras experiências assim. Mas na hora que você vai colocar aqui no dia a dia, você vai materializar aquilo que você viu, é sim um passo a passo gigantesco. Todos esses passinhos você vai ter que dar. E aí é o que você está falando, é um passinho de cada vez. Né? Não vai ser algo que eu vou estalar o dedo e tudo se materializou. Olha o benefício. O benefício todo de quem consegue ter um acesso, às vezes, desse, é que você, por exemplo, se a pessoa, às vezes, é uma pessoa que está muito assustada com o que vai ter que fazer, mas ela consegue enxergar que dá para fazer aquilo de algum jeito, aquilo já ameniza bastante o problema do medo, para que ela dê os passos necessários para chegar lá. Agora, então, assim, é uma oportunidade sem igual. Agora, o que você falou, é que nem um pouco como um sonho. Você está sonhando, às vezes no sonho está super nítido, você percebe certas coisas, parece que você tem determinadas compreensões, e quando você volta, tudo que meio que fica nublado, né? E isso quando lembra, né? Porque às vezes é uma batalha para você lembrar do sonho, daquilo que você captou lá, né? Porque os sonhos são experiências fantásticas. Às vezes você está recebendo informações suas mesmas, ou do sistema, ou de outros, né? São 3 fontes possíveis das informações. Agora, outra coisa é você lembrar delas e lembrar daquela compreensão que você aparentemente tinha quando estava lá e que às vezes aqui se nubla, né? Então, mas é uma tremenda dica, né? Uma experiência interessante. Agora, outra coisa é o seguinte, você recebe, sei lá, um pacote de informações sobre algo, vamos dizer, e aquilo, agora você vai ter que mastigar aquilo um pouco também, desenvolver, trilhar um pouco daquilo, porque vivenciar, o aprendizado de ser é através de experiência. Do contrário, as coisas acabam sendo só informações. Agora, é claro que ajuda, não resta dúvida. Né? Mas é importante, como você está dizendo, vivenciar as coisas, botar aquelas coisas em prática e também não se deixar assustar pelo tamanho da coisa. Porque quando você volta aqui, a sua percepção, nossa, eu vi que dava, mas puxa, daqui olhando daqui parece que é impossível. Acho que eu vou desistir, né? Mas é essa sensação que dá, Mário. Porque quando a gente passa por uma experiência assim, é uma conexão tão forte, tão profunda, que tudo é muito intenso e você vê a coisa acontecendo sem dúvida nenhuma, porque não tem medo nenhum, não existe o medo. Então você não tem dúvida nenhuma de que o negócio é certo, de que é aquilo, de que você tem que fazer aquilo. Tá, beleza. Aquilo demora, às vezes, alguns minutos, às vezes, alguns segundos da experiência. E quando você retorna, vai para papel e caneta para você desenhar tudo, você fala, nossa! Aí começa a dar esse susto, tipo, nossa, mas aí vem o ego, né? Que muito do que a gente... O ego é para nos contribuir. E uma coisa que eu percebi nessa realidade que a gente está, o que viemos fazer aqui, né? O que estamos fazendo aqui. O ego, para nos auxiliar nesse o que estamos fazendo aqui, eu observo que se a gente se deixa levar pelo medo, ele vai morrer de medo. Mas se a gente vence aquele medo, se você consegue transmutar esse medo e interpretar a realidade da forma como ela realmente está se apresentando e não baseada no medo, pelo menos o que aconteceu comigo no início desse ano, com algumas questões que eu consegui superar o medo, o ego começa a se divertir com a situação. Então, de um lado, ele sente muito medo se você se identificar com medo. Se você transmuta esse medo, ele começa a se divertir numa mesma situação onde sentiria medo. Veja, isso é uma coisa que o Tom fala com muita propriedade e essa questão toda de ego e medo é uma ligação enorme.
Tá? Na verdade, o ego acaba se construindo, o ego ruim, porque eu já vou também falar uma coisa sobre isso. Ele se constrói a partir do medo. Você tem um desconhecimento ou uma ignorância, não no sentido de ser estúpido, mas de desconhecer, né? E esse desconhecimento te leva a ter medo do que pode estar lá que você não conhece, ok? Então, esse medo, você começa, como você não sabe, a mente te ajuda a criar uma história, ou aceitar a história de qualquer um que te apresentar uma história, que seja razoavelmente incrível, não precisa muita coisa, e aí você põe aquela crença ali para tampar o buraco, para esconder o medo. Aí você esconde um medo aqui, outro medo ali, outro medo lá, e acaba virando uma construção, uma casa de cartas de medo, né? De crenças criadas para tapar o medo. E quando aparece alguma outra coisa, você vai remendando, mas aquilo é um grande remendão, e você está lá isolado, se escondendo, se fechando, por conta do medo. O medo é assim, o maior atravancador. E você tem que ir aos poucos limpando essa casa, descobrindo quais são os medos que estão por baixo dessas crenças, para que essas crenças estão lá, para tapar determinado medo, e chegar num certo nível. Esta percepção de que as coisas não são tão drásticas ou tão perigosas, que você não necessita ter tanto medo das coisas, ajuda. Mas vai exigir um pouco de coragem para você confrontar determinado medo e eliminá-lo, porque depois que você entender e dominar a situação e saber do que se trata, você passa a ter conhecimento e a necessidade do medo deixa de existir. Então, e a da crença também junto, vai tudo junto. Né? E uma aqui hoje, outra amanhã. E ele vive falando, você começa com uma pequena, pega outra pequena, pega mais uma e pega mais outra. E ele dá uma pista assim, muito interessante. Tudo que te deixa sentir estressado, com raiva, bravo, irritado, tudo que te gera um mau sentimento, tem uma crença e um medo por baixo. Vai fundo e procura, percute, cava. Né? E no final, quando descobrir, tem um pouco de coragem, vá adiante e limpe. Porque isso também leva, né, no caso, você tem uma boa experiência com projeção astral e tudo mais, você está num mundo mental. Né? Então ele fala o seguinte, puxa, esse ambiente é um ambiente ideal, porque ele te dá um certo conforto e tem coisas físicas, não tem coisas aparecendo e desaparecendo para assustar você. Né? Agora, se você tem esse medo todo, você está encharcado de medos escondidos, você nem sabe quais são porque você enterrou bem fundo. Aí você vai para um ambiente onde a tua mente, né, a tua consciência tem o poder de fazer aparecer coisas para você mesmo, como se fosse num sonho, né? E aí você faz aparecer coisas horripilantes para você mesmo. Ah, eu tenho medo de cobra, né? Ou de aranha, ou de demônio, ou de qualquer coisa. Aí você entra lá naquele ambiente para ir buscar uma resposta, e a primeira coisa que aparece para você é um monstrengo voador lá. Né? Então, assim, isso é interessante, quer dizer, não se preocupe, não tenha pressa de pesquisar nesse ambiente. É interessante, é útil, mas assim, a pressa principal, né, se valer a pena ter alguma, é se livrar dos medos. Porque esses medos atravancam você em qualquer ambiente que você vai, porque o medo é seu. Não é dizer que o medo é do personagem. O personagem é algo pelo qual você está passando e utilizando, né, como oportunidade de aprendizado. Mas o medo, quem está, não existe. O personagem não tem um medo dele. É você. Você é uma pessoa só, é um ser só. O ser que você é, iludido com a situação e com a ignorância que tem, com o personagem, com o ego que criou, né? Ele tá com aqueles medos. Ele precisa resolver isso, porque senão ele vai arrastar aquilo. Porque ele está pensando que é o personagem, morre de medo de uma porção de coisas, ele se vê num ambiente totalmente estranho e começa a aparecer coisas para ele que ele mesmo está criando e ele sai correndo de medo dele mesmo. Né? Isso é muito como uma situação de sonho, não é diferente. Eu, quando era criança, e eu comento isso aqui porque pode ser útil para as pessoas, né? Desde criança, né, durante muito tempo, né, quando eu era criança aquilo era mais forte, eu tinha muitos pesadelos. Né? Eu deitava, começava a dormir, pumba, começava a sonhar umas coisas terríveis, e acordava assustado, e estava escuro, então eu queria que tivesse sempre uma luz acesa, e rezava todo santo dia antes de dormir para não sonhar, porque quando sonhava era drama, né? E aí acabei me autoconvencendo, a gente sabe que tem poder, eu não sabia o que eu estava fazendo, mas eu estava me convencendo a bloquear aquilo tudo. E eu parei de sonhar, e dei graças a Deus. Agora eu descobri, né, vamos dizer, já faz algum tempo, que o sonho é super útil. Né? E eu
tenho que mentalizar de noite ao contrário. Eu vou ser o mais lúcido possível e eu vou me lembrar de manhã a respeito disto. Né? E isso realmente tem causado, eu consigo, né, a duras penas, porque depois de 50 anos tentando não sonhar, né, nos últimos 10 tentando sonhar. Né? E aí, mas eu tive um progresso significativo, porque com esse crescimento, essa expansão e esse esforço, eu fui perdendo o medo. Eu observo assim, que eu estou sonhando hoje, qualquer coisa que eu esteja sonhando, às vezes ainda aparecem coisas que pareceriam ruins. Uma vez eu sonhei com um desastre aéreo, eu estava num avião que estava sem controle, descendo e o piloto tentando salvar. E eu vou só colocar o carregador. Eu achei que estava carregando e não está. Vai falando aí. Fica tranquila. Então, esse sonho eu estava num avião que estava caindo, o piloto estava tentando pousar no meio de uma cidade, numa rua, encontrar uma rua para pousar o avião. E aí o que eu fiz? Eu fiquei achando curioso, porque foi a primeira vez que eu passei por uma coisa assim, que eu falei, nossa, fiquei curioso, falei, como é que vai ser esse negócio aqui? Eu não sabia que eu estava sonhando, mas aí eu peguei e falei, não, pera, deixa eu ver isso melhor. Levantei, subi na cadeira, fiquei em pé, espetei a cabeça pela parede do avião, imagina, isso é possível, né? Então, só em sonho. E comecei a olhar por fora da carcaça do avião, observando o piloto fazer as manobras para aterrissar. E depois que caiu lá, deu os trambolhão que tinha que dar, eu ainda saí em volta, fui ver como é que tinha ficado, os estragos que tinha feito. E assim, já tive vários sonhos de vários tipos, mas assim, porque é aquele que eu estou te falando. Se você vai para lá tranquilo, aconteça o que acontecer, você sabe que não é nada. E, na pior dos casos, se te der gerar muito medo, fala, volta para o corpo. Sim, porque no final você está protegido aí vamos dizer, pelas regras do jogo local, né? Não é nada mais do que isso. Não é que você estivesse correndo um risco real, mas aqui você, pela solidez, por tudo, você não vê as coisas aparecendo na sua frente. Salvo alguma pessoa que seja extremamente sensitiva, porque é possível sim ver, mas a maioria de nós está com as regras muito rígidas e dentro do mundo sólido não percebe nada fora do normal. Aliás, Mário, você acabou de me dar uma ideia. Depois a gente pode combinar, a gente já tinha até falado sobre isso, de repente fazer uma outra live sobre sonhos, trazendo o que o Tom comenta sobre isso, e uma sobre projeção astral, para falar, inclusive, sobre o processo do Tom, porque ele iniciou, bem no inicinho do processo dele, foi com as experiências fora do corpo, né, que ele experimentou a consciência, viu que tinha algo mais ali, né, que não era só a matéria. Aí a gente pode até já falar com o pessoal que vai ter mais lives sobre esses assuntos. Sim, é super interessante. A gente pode esmiuçar um pouco mais. Ele realmente começou primeiro com meditação. Durante a faculdade de física. E ele percebeu que tinha algumas coisas que ele conseguia fazer em estados meditativos, que nem resolver problemas de programação. Ele encontrava soluções do problema enquanto meditava. E aí, em seguida, ele conheceu Robert Monroe, que é o do Viagens Fora do Corpo, o autor daquele livro, muito bom, muito interessante o livro. Uma pessoa muito séria que queria montar um laboratório, e o Tom foi trabalhar com ele para montar um laboratório para estudar a consciência, que foi o que disparou tudo. E ali ele aprendeu com Robert Monroe. Ele não trabalhou por dinheiro, né? Ele trabalhava nas horas vagas dele, né? E ele trabalhava a troco de experiência, porque ele estava ajudando Robert Monroe a fazer os experimentos, desenvolver experimentos e provar essas questões da consciência e pesquisá-las e entendê-las como um cientista, como um físico. E em contrapartida, Robert Monroe ensinou ele a fazer viagens de projeção astral, né? Para ele poder fazer essas experiências, né? Entre outras, e só para falar uma aqui que é interessante, a gente deixa como palhinha para a próxima conversa, ele e outra pessoa, ele tinha um outro colega dele que era um engenheiro elétrico, e os dois foram treinados e montando um laboratório lá e até aprender a fazer. E um dia, quando estavam considerados como bem hábeis para fazer isso, saíram juntos e combinaram de se encontrar juntos em determinado lugar, os dois isolados em cabines de privação de sentidos e totalmente isoladas, gravando a descrição ao vivo ali, enquanto eles estavam lá experimentando, eles estavam falando e falando o que eles estavam vendo e fazendo, um sem ver o outro. E foram fazer as coisas juntas. E depois, no final, depois de 1 hora de experiência, saíram os dois do lugar e começou a tocar as duas fitas juntas, e eles viram que eles estavam falando tudo em sincronia, um falando exatamente o que o outro fizeram
durante mais de 1 hora, em N lugares diferentes, e assim, gravado totalmente. Então, assim, isso foi um ponto fundamental para eles terem mais credibilidade no processo que eles estavam usando. Eles fizeram várias dessas experiências, mas é claro que quando, depois de muito treinamento, fizeram a primeira, isso saltou aos olhos como óbvio. Para quem participa de uma situação dessa, para você não precisa de que mais ninguém te diga nada, você não precisa acreditar em ninguém, você foi lá e fez. Né? É por isso que eu acho fantástico, principalmente quando ele reforça muito de não acreditar em nada, mas sim ter a própria experiência. Né? Porque a pessoa precisa passar. E tem coisas que você pode fazer para comprovar para você mesmo. Então você pode fazer visão remota e depois vai lá e verifica. Né? Você pode verificar o que está acontecendo com algum parente em algum lugar, liga lá e pergunta: o que você está fazendo aí? Entendeu? Você pode fazer coisas que você fala assim: pô, eu não tinha como saber. Né? Eu vi, aí quando eu chequei, realmente bateu. Né? Então tem vários tipos de experimento que você pode fazer para provar para você mesmo que você não está se auto-iludindo, que é outra possibilidade também. Você pode estar realmente se auto-iludindo. Então, mas você pode repetir a experimentação e fazer experiências que sejam comprobatórias para você. Ela nunca vai servir para o outro, porque mesmo a dele, por mais que ele seja um cientista sério, que ele repita as experiências, que ele relate tudo aquilo, vai ser sempre a experiência dele, né? E não vai ser a nossa. Então, é interessante você ter as suas próprias que te deem suporte nas suas conclusões, né? Experimentação própria. Mário, a Islane, querida, mandou uma mensagem aqui falando que falta menos de 5 minutos para a live acabar. Legal que o pessoal ajuda a gente aqui. Pois é. Eu acho que a gente pode fazer o seguinte, eu vou finalizar essa, inclusive para poder salvar, e aí a gente volta depois, pessoal, a gente volta aqui, então vocês voltem, para a gente só finalizar esse tema, porque eu tinha anotado algumas coisas aqui só para a gente comentar rapidinho sobre diminuir a entropia, e sobre o amor ao outro, que eu queria fazer um comentário a respeito disso também, porque eu acredito que é algo bem legal da gente esmiuçar um pouquinho mais. E aí a gente finaliza. Perfeito. Tá bom. E eu acho muito bacana isso aí, porque a experiência que você tem do outro lado aí também é uma coisa que tem tudo a contribuir, né? Porque não são ainda muitas pessoas que têm esse tipo de experiência, e isso facilita a conversa nossa e para o entendimento do povo também. Muito bacana, tá bom? Então vamos desligar e retomamos. Tentamos fazer pelo menos em torno de mais meia hora aí, beleza? Isso, ok.